queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, lhes saúdo na bondade, na paz, na misericórdia do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A Ele rendemos glória e louvor e queremos lhe convidar para refletirmos sobre a sua palavra neste momento de devoção. Iniciamos cantando o hino 292 do Inário Luterano. Se olharmos para dentro de nós mesmos, veremos quanto o pecado nos corrompeu, nos tornou inimigos de Deus, da sua lei. E Deus exige de cada um de nós santidade. Exatamente por isso que devemos enfrentar a morte e tornar a terra. Assim diz o profeta Ezequiel: a alma que pecar, essa morrerá. No entanto, o Senhor também anuncia através do mesmo profeta no seguinte versículo: mas se o perverso se converter dos seus pecados que cometeu e guardar todos os seus estatutos e fizer o que é justo, certamente viverá e não será morto. Estimados irmãos, arrependam-se. Creiam no Evangelho de Jesus Cristo, o nosso bom pastor. É Ele que nos dá a certeza do maravilhoso presente da vida eterna e da salvação. Fica em paz e saiba que perdoados estão todos os teus pecados. Amém. Falemos com Deus em oração. Amado Pai Celestial, Deus compassivo e cheio de graça, escuta a nossa prece. Tantos são os motivos para agradecermos que sequer podemos contá-los. São bênçãos sem medidas derramadas sobre nós, sobre a nossa família, como a proteção de todo o mal, o alimento, o lar, as amizades, a boa instrução, e principalmente a oportunidade de escutarmos e guardarmos a Tua Palavra Salvadora em nossos corações. Nós te agradecemos por tudo isso, Senhor. Fortaleça em nós a fé em Jesus Cristo, para que, cientes da esperança do reino que está por vir, sejamos nós também luz para as nações, em atos de misericórdia, seja pelo anúncio do perdão de pecados, seja pela caridade ao sofredor. Continua a nos socorrer nos momentos de angústia e alivia-nos da dor que o pecado nos causa. Por Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fique com a certeza de que Deus os acompanha. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Louvamos a Deus com o hino número 248 do Inário Luterano. Que Deus guarde essas palavras em nossos corações e mentes, quando nós queremos ouvir e meditar nas palavras do bom pastor, no texto que encontramos em João, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 18, na qual incentivo que façam a leitura deste texto em seus lares. Que Deus nos guarde. Amém. Meus queridos irmãos, atualmente nós não usamos muito as figuras de linguagem que Jesus usava em seus dias. O contexto que Jesus vivia era diferente do nosso. Por exemplo, hoje em dia nós não encontramos tantos pastores de ovelhas como encontravam nos dias de Jesus. Por isso, precisamos entender o que Jesus queria ensinar quando ele se compara como um pastor de ovelhas. E ainda mais, quando ele diz que é o bom pastor. Por que Jesus fez essa comparação? Será que esse texto ainda fala para nós, nos nossos dias, já que não usamos mais tanto essa figura de bom pastor? Pois bem, vamos dar uma analisada no texto para entendermos a sua mensagem. No versículo 1, nós encontramos que o texto fala sobre uma porta, a porta do aprisco.
E no versículo 3, encontramos que o pastor de ovelhas entra por esta porta e o porteiro deixa entrar por ela. E aqui precisamos entender um pouco o contexto deste aprisco. Na região onde Jesus estava, era normal ter vários pastores de ovelhas, porque uma das principais rendas, se não a principal renda da economia, era cuidar ou criar ovelhas. Nisto, as comunidades construíam apriscos coletivos para suas ovelhas, ou seja, todos os pastores deixavam seus animais neste aprisco, que era muito bem construído e muito protegido, enquanto um guardava todas as ovelhas perante a porta de entrada. Guardava essas ovelhas de animais ferozes, de ladrões que poderiam vir à noite e roubar os animais que estavam dentro do aprisco, pois o aprisco, a porta, estava sob os seus cuidados e ele estava lá de prontidão. Pelas laterais, ninguém podia acessar, por cima, ninguém podia entrar também nesse aprisco, apenas na porta da frente. Na manhã seguinte, cada pastor ia até este aprisco e entrava pela porta da frente para buscar as suas ovelhas. E o texto diz que o pastor chama as suas ovelhas e elas ouvem a sua voz. E o pastor chama as ovelhas pelos nomes e elas o seguem. Como assim? Porque as ovelhas não se misturavam e não invadiam o rebanho de outro. E aqui precisamos entender um pouco de ovelha e das suas características. Estes animais, apesar de serem fracos e sujeitos a todos os ataques, são muito espertos. Gravam a voz do seu pastor e seguem apenas ele, pois sabem que seguindo ele, o seu pastor, terão alimento, terão água. Por isso, o versículo 4 do nosso texto diz: depois de sair todas as suas que lhe pertencem, todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhes reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, no versículo 11, Jesus se compara como o bom pastor. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. E aqui, meus queridos, está o ponto-chave deste texto. Aqui está resumido o que a Bíblia quer nos ensinar. O princípio básico de todo cristão é bem simples. Temos que ouvir e seguir. Temos que ouvir a palavra de Deus e seguir esta palavra. Lutero já disse isso e deixou bem claro num dos seus escritos, quando disse que a igreja são todos os cordeirinhos que ouvem a voz do bom pastor. Quando nós ouvimos esta voz, nós sabemos que este pastor quer nos conduzir por pastos verdes, por caminhos seguros, pois ele está na nossa frente. Este texto, meus queridos, ainda é válido para nós, apesar de não usarmos tanto a figura de linguagem do pastor de ovelhas, pois ainda, hoje, assim como toda a Escritura, nós precisamos escutar, ler, ouvir a voz do bom pastor. Estamos escutando a voz deste pastor para seguir ele? Ou melhor, como nós
escutamos a sua voz? E para responder esta pergunta, vamos abrir o texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, onde diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ou seja, aqui está bem claro que nós ouvimos a voz deste pastor através de Jesus. Ouvimos a voz de Deus através de Jesus. Mas alguém pode perguntar: vamos ouvir e seguir a voz dele, mas não temos ele presente fisicamente aqui. Como faremos isso? E para responder essa pergunta, nós abrimos o texto de João, capítulo 20, do versículo 30 a 31, que diz o seguinte: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ou seja, meus queridos, podemos ouvir a voz do bom pastor, Jesus, através das Escrituras, pois ela foi deixada para sabermos a sua vontade e seguirmos ela. Estamos ouvindo a palavra de Deus? Estamos abrindo a Bíblia para ouvirmos esta vontade e para seguirmos estas palavras? Imagine que vocês estão trabalhando em casa neste período de isolamento e seu chefe disse que mandaria para o seu e-mail quais atividades você precisaria executar naquela semana. Seu chefe toda semana manda para a sua caixa de entrada o trabalho que você deve fazer. Porém, você não abre a caixa de entrada dos seus e-mails. Você vai conseguir realizar o seu trabalho bem feito? Será que você vai adivinhar o que o seu chefe deseja que você execute? Ou você vai realizar qualquer coisa que está na sua vontade? Ou vai fazer totalmente errado o seu trabalho e seguir por outros caminhos que não vão beneficiar a sua empresa? Assim é para os cristãos. Precisamos abrir os e-mails de Deus para ouvir e seguir a voz de Jesus, para sabermos que quem é o nosso pastor, que está nos guiando por campos verdes. E para isso, precisamos absorver a palavra de Deus. Para isso, precisamos deitar em cima da palavra. Certa vez alguém disse que todo cristão deveria gostar de ler, pois o nosso Deus se revelou através de um livro. E esta revelação, meus queridos, foi dada para nós ouvirmos e seguirmos a voz do bom pastor, para entrarmos pela porta do aprisco, a única porta, e estarmos seguros e não seguirmos a mercenários. O apóstolo Paulo já disse o porquê precisamos estar perto de Jesus, ouvindo a sua palavra constantemente, quando ele escreve em Efésios capítulo 4, versículo 14, o seguinte: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Ou seja, se não abrirmos os e-mails de nosso Deus, como vamos saber o caminho para os céus? Ou muitos vão seguir outros caminhos, os seus próprios caminhos, com doutrinas e ensinamentos que não existem. Estes estarão perdidos e não estarão no aprisco do bom pastor. Jesus já nos alertou sobre isso, quando ele disse que no fim surgirão falsos mestres,
falsos deuses, falsos cristos, que enganariam muitos. E para não sermos enganados e devorados por lobos, precisamos apenas ouvir a voz do bom pastor. Está escrito em Josué capítulo 1, versículo 8 o seguinte: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito nele. Então farás prosperar teu caminho e serás bem-sucedido. Meus queridos, apesar de não usarmos muito as linguagens que Jesus usou nos seus dias, este texto ainda é válido para nós, assim como toda a Escritura, porque nós precisamos seguir a voz de Jesus, que é o único caminho para a salvação. Podemos ter certeza que estaremos protegidos, seguindo a voz do bom pastor, estaremos no seu aprisco, nos seus braços, ainda que andemos por um vale da sombra da morte, das aflições, das doenças e até mesmo da morte, Ele está na nossa frente. Podemos ter certeza que o bom pastor nos conhece, Ele sabe qual o melhor passo, o melhor caminho para nós. Podemos ter certeza que este pastor deu a sua vida para nos salvar dos nossos maiores inimigos: morte, o diabo e a nossa carne. Sigamos a voz do bom pastor e confiemos nele, porque ele dá a vida por suas ovelhas, que somos nós, e porque ele conhece as suas ovelhas e lhes dá a vida eterna. Como diz o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará.